Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 13 de janeiro, quinta-feira, dia da Eucaristia, nós somos convidados também a acolher a palavra de Deus. Palavra que edifica, palavra que cura, palavra que transforma. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a fazer algum comentário, mas sobretudo, compartilhe esta homilia com alguém que precisa hoje acolher ou ouvir a palavra de Deus. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos então este Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da cura do leproso. É bonito percebermos, amados irmãos e irmãs, que de terça até hoje nós percebemos algo sutil, mas de um profundo significado no contexto do Evangelho de São Marcos. Na terça-feira, se nos lembrarmos bem, nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, está no templo e ele expulsa um demônio, então, ali no templo. Olhando para a queda, para o princípio do pecado, ou no pecado, nós sabemos que o pecado adentra o mundo por meio, então, de Satanás, por meio da serpente que seduz, que engana, então, o homem e a mulher. Jesus aqui está realizando então a graça do seu poder, da sua redenção. Ele expulsa o mal. Ele é maior do que qualquer mal, do que qualquer ação do mal. Nosso Senhor Jesus Cristo é o autor da vida. E, portanto, na terça-feira, ao expulsar este demônio na sinagoga, nos remete justamente que ele está, de certa maneira, expulsando o mal de nossa vida, está nos refazendo, está nos redimindo, para que possamos nele ter a vida e a vida em plenitude. Então, a serpente, o mal é expulso. Na quarta-feira, amados irmãos e irmãs, o Evangelho nos colocava diante da cura da sogra de Pedro, a mulher. A mulher é a primeira a cair, é aquela que foi seduzida por
Satanás e acabou então pecando ao desobedecer Deus. Ela se encontra caída, prostrada, febril. E Jesus cura a mulher. Jesus estende a mão, a toma pela mão, a levanta, a sustenta. Jesus é a razão e o sustento da nossa vida. Ele cura, Ele redime, Ele perdoa. Ele concede a graça do perdão. E hoje, completando essa tríade, da serpente, da mulher e do homem, hoje o Evangelho nos fala do leproso, da cura do homem. O leproso que chega ao encontro de Jesus e, caindo de joelhos, pede: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, é assim o Senhor para conosco. Ele tem compaixão, Ele nos ama, Ele nos quer, Ele estende a mão. Lembramos também aquilo que ouvíamos no dia de ontem, de certa maneira, Jesus toma pela mão a sogra de Pedro e a levanta, a sustenta. O termo utilizado no grego é krator, nos lembra o pantocrator, aquele que sustenta todas as coisas, que firma todas as coisas. Aqui, Jesus estende a mão mais uma vez. É este Deus que nos sustenta, que nos levanta, que nos reergue. Ele toca nele e diz: eu quero, fica curado. É esse Deus que nos cura, é esse Deus que nos sustenta, é esse Deus que nos ama. Portanto, aquilo que o pecado contribuiu para que adentrasse ao mundo, a morte, é por Cristo redimido. E por meio então de expulsar o demônio, de curar a mulher e de curar o homem, a vida adentra o mundo. O próprio Cristo vem ao nosso encontro. A palavra nos fala ainda, amados irmãos e irmãs, então no mesmo instante a lepra desaparece e ele fica curado. Então Jesus é aquele que tem mais força. Jesus, ao tocar um leproso, ele não fica impuro, pelo contrário, ele purifica este leproso, ele concede a cura ao leproso. Jesus então pede para que esse homem não fale nada a ninguém, não comente. São Marcos traz essa realidade do segredo messiânico. Jesus, ele não fala abertamente quem ele é por meio dos milagres. Ele não quer ser reconhecido como um milagreiro. Jesus nos convida justamente a perceber a sua ação no mundo. E é por meio da sua entrega amorosa que nós vamos conhecendo quem de fato ele é. Jesus ainda diz: vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer pela tua purificação o que ordenou Moisés como prova para eles. Então, amados irmãos e irmãs, se quiser aprofundar um pouquinho sobre essa realidade da lepra, vá em Levítico capítulo 13 e 14, ali está então o que Moisés fala sobre a lepra e sobretudo a oferta que nós acabamos de ouvir, ali está muito claro no capítulo 14 do livro do Levítico. Diante do Evangelho de hoje, o que nós tomamos como ensinamento? Jesus é aquele que vem ao nosso encontro, que estende a sua mão, que é cheio de amor e compaixão e que tem o poder de nos curar. Ele nos levanta, Ele nos reergue. Muito mais do que curar enfermidades, Deus tem toda a autoridade para isto e Ele realiza. Muito mais do que curar as enfermidades corporais, peçamos sobretudo que o Senhor nos conceda a graça da cura das enfermidades espirituais, dentre elas e sobretudo o pecado. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado que nos faz indiferentes ao amor de Deus. Tens pecado muito? Procure um sacerdote, confesse, derrame-se diante do Senhor, para que a graça dele te purifique, como nós hoje ouvimos por meio do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.